Se você está órfão do filme Nada a Esconder e está procurando um outro filme com essa pegada, com bastante reviravoltas, vários e vários personagens e uma história muito intrínseca com todo mundo muito interessante, cara, eu tenho uma proposta para você hoje. Então, na Netflix, nesses últimos dias, estreou o filme A Árvore de Sangue, que conta uma história muito parecida, mas também bem diferente. Ah, e é claro, provavelmente nesse filme aqui você vai entender o final, sem muitos dramas. Então, simbora para uma crítica? Bem, antes de eu fazer uma sinopse, eu queria fazer um pedido para vocês. Eu acredito que esse filme vai gerar uma grande quantidade de comentários e muita gente perguntando sobre ele. Então eu peço encarecidamente, se você for deixar algum comentário, se for ter spoilers ou alguma coisa do tipo, deixa lá a marquinha de spoiler, pula umas linhas e escreve o que você acha, para não estragar a diversão de ninguém. Bem, Árvore de Sangue é um filme um pouquinho difícil de falar, porque alguma coisa que eu falar mais acaba sendo spoiler. E não é isso que eu quero passar, então eu vou tentar ser um pouquinho cuidadoso no que eu falar. E talvez pode parecer um pouco vago tudo que eu falar, mas acaba sendo bem necessário. Bem, inicialmente, a Árvore de Sangue apresenta os personagens Mark e Rebecca, que estão indo para uma casa no campo. Sabe aquela casa de campo de gente rica, bonita pra caraca? E com uma bela árvore gigantesca? É essa casa. E nesse local eles foram com o objetivo de contar a história da família deles. É uma parada meio grande mesmo. E por isso já tem toda a simbologia com árvore e sangue no caso. Porque eles vão acabar recontando a história da família deles e levantar uma árvore genealógica de todo mundo. Vai mais por essa ideia mesmo. Bem, Mark e Rebecca começam a contar a história da vida deles e dos antepassados. Nem tanto antepassado assim. Começam dos avós. Enquanto tá acontecendo a história dos dois ali no presente atual, em que eles estão narrando as histórias do livro, no que eles contam o Mark começa a cantar a história dos avós dele, e depois passa para a mãe dele, até chegar nos dias atuais. E a Rebecca faz a mesma coisa, começa a cantar um pouquinho dos avós, vem para a mãe, até os dias atuais. Então nisso, você já tem de cara 3 histórias. A deles dois no presente, narrando as histórias do passado, enquanto tem uma história acontecendo naquele momento, e a história de cada uma das famílias. Enquanto isso tem uma 4ª história que parece não ter muita ligação. Que na década de 30, posso estar enganado, na Espanha começou a ter guerras civis. Até esse é um dos pontos, porque as famílias são de localidades diferentes. Você tem a família da Rebecca que é basca e o do Mark que é catalã. Então há uma certa brigas de sangue envolvido, mas não é importante esse momento. O importante é, enquanto eu vi essas guerras, essas lutas internas, muitas crianças acabaram sendo refugiadas pela Rússia, lá pela União Soviética. E nisso você conta rapidamente a história de 2 crianças que foram para a União Soviética e acabaram virando espiões por lá mesmo. As 2 crianças casam e também tem 2 filhos que são espiões. Quando o muro de Berlim acaba, não tem mais necessidade de ter espiões e voltam para a Espanha. Bem, então, já é uma história com 4 histórias diferentes. E que, em alguns momentos, elas começam a se ligar entre elas. Você tem as histórias das famílias, dessa 4ª, 3 histórias do passado e essa história presente. E elas acabam se ligando eventualmente. Inicialmente você vai achar um pouquinho estranho e bem confuso, porque vai aparecendo muitos e muitos personagens e você fala, cara, quem são vocês, mano? É muita gente. E eu concordo com você, é confuso mesmo. Mas, além disso, ela é muito instigante, você quer saber mais o que está acontecendo. Porque tudo que é narrado é interessante de escutar. Você tem uma pessoa que acaba sendo atacada pela máfia da Geórgia. Eu não sabia nem que a Geórgia tinha uma máfia. E tipo, uma das pessoas é música, mas aí tem uns problemas. E as pessoas têm vidas interessantes. É interessante de escutar. E uma outra coisa interessante, enquanto eles dois estão fazendo um livro que teoricamente vai contar toda a verdade sobre a família deles, você rapidamente percebe que isso não é bem verdade. Principalmente pelos fatos em
Pô, eles começam a narrar histórias antes mesmo deles terem nascido. Então eles estão contando histórias de alguém que contou para eles, que não necessariamente viu a verdade daquelas coisas. Então você tem histórias sempre muito parciais. Mesmo antes de tudo, eles já dizerem: vamos contar toda a verdade sem envolver política. Mas o que acaba não ocorrendo com uma certa verdade. Por exemplo, deixa eu dar 2 exemplos aqui bem claros. Tem uma parte em que vai se contar uma cena de sexo. E a moça X, no caso, ela teve 5 orgasmos naquela noite. E ninguém nunca mais conseguiu fazer aquilo. O próprio personagem que está escutando pergunta: cara, como é que você pode saber disso? Você estava lá? Ela: não. Mas isso deixa mais bonito a história. Então eles mesmos vão alterando as histórias. E a mesma coisa, tem uma hora que o personagem conta a história de certos fatos. E no futuro ele se contradiz ou diz que não, agora eu vou contar uma verdade maior do que aquela que eu tinha contado. E que meio que anula aquela história passada. Então eles mesmo ficam brincando com esses fatos. Então não dá pra se levar tudo 100%. E porque às vezes tem alguns fatos que acabam sendo sobrenatural. Por exemplo, acho que tá até no trailer. Tem uma parte de uma vaca. Eu só vou falar isso. Que você não... Eu não consigo ver aquilo como verdade. Talvez tenha acontecido, mas quando você já começa a duvidar do que todo mundo tá falando, talvez não seja. Falando dos personagens, eu tenho que dizer que eu não conheço ninguém. Fora a Rebecca, que ela é a Tóquio lá da Casa de Papel. Fora isso, eu não conheço ninguém. Eu sei que o diretor Julio Mendes está aí há mais de 30 anos na carreira, mas eu acho que eu nunca assisti nenhuma obra dele. Eu sei que ele tem uma obra chamada Vacas, que é super importante na Espanha. É o filme de estreia dele, mas não sei muito mais do que isso. Outro ponto interessante é que esse filme ele possui vários e vários simbolismos que eu pessoalmente não consegui acompanhar todos, mas os mais fortes acabam sendo em relação a vacas e touros, em relação também sobre masculinidade, liberdade e todas essas questões. O filme ele tem uma duração de 2 horas, 2 horas nos trocados. Só que a forma que ele é contado, sinceramente, pareceu que era um filme de 10 horas. Você quer dizer que o filme é extremamente arrastado? Não, longe disso. É que é tanta informação jogada que às vezes fica até um pouquinho maçante. Tem horas, sei lá, o personagem respirou e nisso que ele respirou, chegou a 10 novas informações. Pá, na tua cara. Aí tu olha lá. 3 delas estão refutando informações que você já sabia, 5 delas são novas e 2 são especulações das pessoas que estão escrevendo esse livro sobre os fatos que estão ocorrendo. Sabe, é muita coisa. Mas é interessante pra caraca, porque são histórias de famílias ali e que começam a se conectar. Os próprios personagens principais, o Mark e a Rebecca, ao longo das histórias eles acabam se encontrando nelas. Por exemplo, eles se encontram em um casamento que ocorre entre parentes das famílias. E eles se encontram algumas vezes até se encontrarem atualmente. Então é bem interessante. Outra coisa, a fotografia desse filme é linda. É linda pra caraca. Eles gostam de filmar tudo em ângulos bem abertos. Eles mostram mesmo a fazenda, o campo, as vacas, a praia. Gostam de filmar uma praia que é uma beleza. E é bonito. E sabe, é bonito tudo, é bem iluminado. Dá gosto de ver. Se você não gostar da história, você pode só deixar o filme rodando, porque é muito bonita a imagem. Só cuidado se você tiver criança em casa, que da mesma forma que é bonito e bem filmado, gosta de ter uma cena de sexo. O pessoal faz uma cena de sexo ali, beleza. Inicialmente elas são bem filmadas, tem ângulos e jeitos, e mais pro metade pro final fica tudo meio parecido. Mas haja cena de sexo nesse filme. Outra coisa interessante da obra é como ela ocupa, sei lá, uns 30, 25 anos de história dessas famílias. E quanto mais próximo vai se chegando com os personagens atuais, mais difícil fica deles contarem todas as verdades. Porque enquanto há bastante cenas, tem bastante história de sexo, revolta, terror, você também tem histórias sobre drogas, violência. Você tem, começa a ter várias histórias e de personagens que ainda estão vivos. Então
é um pouco difícil para os personagens falarem. Por exemplo, a Rebecca, ela fala muito do pai dela. Ela fala de uma maneira idealizada, porque pelo que é contado, o cara é foda mesmo. O cara veio numa situação e é foda. Mas quando o Mark começa a tentar perguntar sobre os podres dele, os podres não, mas sobre a verdade, ela não quer falar disso. Porque ela não quer mexer com essa visão idealizada que ela tem. E isso ocorre com outros personagens e outras histórias também. Então é muito legal essa parte. Porque mesmo eles tentando fazer esse livro, que inicialmente é só para contar a história deles, mas você percebe que também é para eles se ligarem melhor, porque eles são um casal que aparentemente está tendo algum problema de relação. Eles não conseguem, mesmo tentando. Passa uma veracidade muito grande ali, porque é fácil você falar, vamos falar todas as verdades, vamos contar todos os podres. Mas não é tão fácil de fazer isso. Requer muito esforço e muita confiança. Bem, deixa eu finalizar aqui. Novamente, vamos tentar evitar spoilers. Pode não ter parecido a melhor crítica do mundo, mas eu espero que tenha agradado a todos. Não pude falar muito dos personagens. Tem personagens magníficos. Tem o Olmo, se eu não me engano que é assim o nome. O próprio pai. Os próprios pais, as famílias são muito interessantes, mas qualquer coisa que eu falar pode estragar um pouco, então eu não vou falar. Outra coisa interessante é que os personagens, da forma que eles começam a história, eles começam a falar dos pais, dos avós, eles não necessariamente terminam daquela forma. Uma pessoa que é idealizada, uma pessoa que é perfeita, não necessariamente é. Da mesma forma que no filme Nada a Esconder, em que tudo parece perfeito, mas não é. E os detalhes contam a história aqui. Principalmente porque é narrado e você não pode ter muita certeza dos narradores. Então quando chega um momento mais pra frente, que eles desenvolvem mesmo, que sai dessa narração, melhora. Bem, eu acho que é um filme que vai agradar muita gente, principalmente quem gostou de Nada a Esconder. Eu entendo que é um filme um pouco complexo, em sentido que ele é grande em seu formato, 2 horas, e parece ser maior ainda quando é contado. Tem muitos personagens que não necessariamente aparecem logo em seguida. Pode ser um personagem que apareceu agora e vai aparecer depois de meia hora depois. Você, quem diabos era você mesmo? Talvez isso deixe um pouquinho confuso. Mas também tem gente que gosta dessa situação. Eu adorei. Então, é complicado. Bem, eu sou Alexandre Maquin, aqui do Tempo de Tela. Qualquer coisa é só curtir, compartilhar, comentar. Deixe seus comentários. Mas por favor, se for dar spoiler, deixa a marcazinha de spoiler, dá um espacinho e depois escreve. Qualquer coisa, se gostou, dá like. Se não gostou, pode dar dislike. Estamos de boa com isso, então até depois.